meus irmãos, a gente vai continuar na nossa meditação no livro de Apocalipse, então eu convido você a abrir a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. Dois, 8 de Apocalipse. Só achar aqui que minha Bíblia fechou. Então, capítulo 2, versículo 8 de Apocalipse, diz assim, a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim, sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Vamos orar, pedindo ao Senhor que fale conosco. Muito obrigado pela palavra, Senhor Deus, que está lida. Muito obrigado porque é da palavra de Deus. É a voz do Senhor para o nosso coração. É a palavra viva e eficaz, que muda, Senhor, as coisas dentro de nós. É a palavra do Senhor que mostra o teu conselho para a nossa vida. Nós precisamos de direção. É a lei perfeita que restaura a alma. É o testemunho do Senhor fiel que dá sabedoria ao simples. É o preceito do Senhor que alegra o coração. É o mandamento do Senhor que é puro e ilumina os nossos olhos. Como o salmista disse, é mais desejável do que o ouro, e o ouro refinado. É mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Obrigado pela palavra do Senhor. Fala conosco, nós precisamos te ouvir. Em nome de Jesus oramos. Amém. Bem, nós temos visto que estas cartas, elas seguem uma metodologia, não temos visto, nós vimos na semana passada com a carta de Éfeso. Mas esta carta e a carta para a igreja de Filadélfia, ela tem uma dinâmica diferente, ela tem uma metodologia diferente. Se nas outras, na que a gente viu e nas que veremos nas próximas semanas, Jesus sempre tem algum pontinho fraco para apontar ali na igreja, esta carta e a igreja de Filadélfia, Jesus não tem ponto fraco para falar. Jesus não tem nenhuma repreensão para trazer para essa igreja. Ele aponta limitações, ele aponta fraquezas, porque é da gente ser fraco. Mas ele não tem nada que a igreja não apresenta ao olhar de Jesus, nada que a desabone. O que era essa igreja na cidade de Esmirna? Essa cidade existe até hoje. É uma cidade, se a gente, quem sabe, caravana, fonte de Sicar, mundo antigo, em algum dia, a gente vai fazer. Sonhar a gente pode, né? Um dia Palestina, outra viagem a gente faz as cidades antigas, o que restou. Então a gente vai lá e vai conhecer a cidade de Esmir, a cidade de Esmirna. E ela foi considerada, ela chamou para si, na época, a responsabilidade de duas coisas que atraíam, entre tantas, a atenção dos povos antigos ou das pessoas para essa cidade. Foi a primeira cidade chamada de cidade, ou constituída como cidade da Ásia, o que para nós hoje é a Ásia. Então isso era, para nós, é uma coisa assim, insignificante, talvez, mas não para eles.
E, além disso, por ser uma cidade portuária, ela tinha belezas naturais que traziam um destaque para ela, e as pessoas procuravam essa cidade por causa da sua beleza natural. Ela tinha uma construção, não sou bom de engenharia, mas o pessoal pode me ajudar, aquilo que a gente chama de acrópole, que estava sobre um monte que existia na cidade, e isso era bonito de ser visto e era muito procurado para visitação. Tinha uma população de judeus lá, e essa cidade, ela também tinha uma vaidadezinha, assim, se a gente pode dizer, porque ela era considerada uma das possibilidades de ser a cidade natal daquele escritor clássico do mundo antigo, que é o Homero, que escreveu a Ilíada e a Odisseia. Olha, é muita coisa, é um patrimônio cultural e arquitetônico da antiguidade que trazia atenção para as pessoas dessa cidade. E a gente não sabe quem fundou a igreja que lá existia, se foi Paulo ou se foram irmãos que estavam lá em Pentecostes, há uma dúvida. Mas tinha crente lá. E também tinha judeus, que não eram cristãos. Então a gente tem uma população, uma cultura grega, muito amiga da capital do império, que é Roma, uma expressão considerável de judeus não cristãos lá e uma igreja de cristãos naquela cidade. A essa cidade, Jesus Cristo se apresenta, a igreja dessa cidade, Jesus Cristo se apresenta, ele fala da situação da igreja nesta cidade, e ele faz algumas considerações, e elas são para a igreja, foram para a igreja de Esmirna, mas, como eu disse na semana passada, é para você e é para mim. A gente olha a igreja de Éfeso e diz, era para a igreja de Éfeso, mas tem tudo a ver com a minha vida. A gente olha para a igreja de Esmirna, a gente vai ver e dizer, tem tudo a ver com aquela localização, com aquela geografia e com aquele momento, mas está falando de mim também. E assim a gente vai entender e perceber que as cartas às igrejas, elas estão falando da igreja de Cristo, que começa lá e que vem se desenrolando conforme a mão de Deus vai permitindo isso ao longo das épocas e de todos os lugares, no tempo e no espaço. Essa mensagem é para a igreja de Esmirna, mas ela é para você também. Como Jesus se apresenta? Ele sempre vai se apresentar. O Gui falou que ia pregar uma vez, mas na pregação dele sempre fica aqui. Toda semana a gente vai ouvir falar do Cristo glorificado do capítulo 1, porque toda a apresentação que Jesus Cristo vai fazer, ele retoma algum pontinho da maneira pela qual ele se apresentou lá no capítulo 1, como a gente viu, aquele Cristo em glória. E se você vai lembrar bem, a gente viu que Jesus, quando se apresentou no capítulo 1, ele disse, olha, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A gente até cantou isso, e temos cantado isso ao longo desses domingos. E, novamente, Jesus Cristo ele se apresenta para a igreja dizendo, ao invés de dizer eu sou o alfa e o ômega, usar as letras do alfabeto, ele vai direto e diz, eu sou o primeiro e o último. Para uma cidade que se considerava a primeira cidade da Ásia, ele está dizendo, bem, aqui tem uma igreja, ela está se considerando iniciadora de muitas coisas, não a igreja, mas a cidade, mas ele está dizendo, o soberano da história, e aquele que inicia e consuma todas as coisas, sou eu. É assim, parece soberba a atitude, não, mas ele está só retomando para mostrar para uma igreja que estava com um perigo iminente, em uma situação de perseguição, batendo a porta, e Jesus Cristo vai dizer que isso vai piorar. Ele está dizendo, aquele que inicia as coisas e que consuma todas as coisas, chegou o momento dele falar com a igreja. Chegou o momento dele se apresentar para a igreja. Quando ele diz, eu sou o primeiro e o último, lembrando do capítulo 1, versículo 17, ele está dizendo que ele é o soberano na história. Então, se ele é o soberano, o passado, o presente e o futuro está nas mãos dele. Ele controla o futuro da igreja. E quando ele controla o futuro da igreja, ele cuida das pessoas que compõem a igreja. E ele é, de fato, o primeiro da igreja.
e não as coisas que aconteciam no mundo da época, e mais especificamente as coisas que aconteciam naquela cidade. É importante isso para nós. Porque às vezes a gente tem uma sensação, principalmente nesses 2 últimos anos, e lá em março de 2020, que parece que Deus perdeu o controle. Eu não estou dizendo que a gente afirmava isso, mas em alguns momentos eram tantas notícias ruins, era tanto número que a gente... Não, mas tem que ter um estanque, tem que parar esses números de mortes e de contágio e tantas coisas. Eu lembro que muitas pessoas falavam, eu parei de acompanhar a estatística, acompanhei 15 dias, mas chega. É incontrolável. Muito difícil nesses momentos a gente dizer, o Senhor é o primeiro e Ele é o último. Em momentos de dor, quando você está numa luta, é muito desafiador para a nossa fé a gente afirmar Jesus é o início e Ele é quem consuma todas as coisas. É Ele que diz, olha, chega, agora acabou. E também é difícil a gente entender na nossa limitação humana como é que Ele pôde iniciar uma coisa e usar isso para o nosso bem quando a gente não consegue, no momento da dor, enxergar um bem. E é por isso, irmãos, que às vezes a gente não vai entender no momento e no processo. Por que eu estou passando essa prova? O que Deus quer me ensinar? Não dá para a gente... Às vezes a nossa mente ela não vai alcançar. E nesses momentos onde a gente encontra descanso para as nossas almas, saber quem Ele é. Não sei o que Deus vai fazer. Não sei quando esse mar vai ficar quieto, quando esse vento vai se calar, quando esse inimigo vai sumir de diante dos meus olhos, mas uma coisa me traz paz e deve nos trazer paz. Saber o que o Deus a quem nós seguimos, confiamos e cultuamos e adoramos e cremos é o Deus da palavra e Ele é o primeiro e Ele é o último. Se essa finalização não está diante dos teus olhos, saber quem Deus é de fato o ponto do descanso da nossa alma. Só que nesses momentos o que a gente mais quer é o aqui e agora. Olha, tá bom, eu sei que Deus é Deus, mas eu queria saber quando vai acabar. E Deus vem a nós nesta manhã para dizer, isso é suficiente para mim e para você, saber que Ele é o primeiro e Ele é o último. Quer dizer, pastor, que Deus não vai mostrar quando vai acabar? Pode mostrar, mas nem sempre. E mesmo que Ele mostre o que Ele quer para a sua igreja, descanse que Ele é o primeiro e Ele é o último. Ele é o início e o fim de todas as coisas. E aí Ele diz até para essa igreja, eu estive morto e eu revivi. Também Ele falou isso lá no capítulo 1 para João. Versículo 17 e 18, eu estive morto e eu revivi. Ô João, não fica com medo. Lembra aquela cena maravilhosa dele pôr a mão no ombro? Ele é todo em glória, mas ele diz, João, não temas. Ele está retomando para uma igreja isso. Eu sou aquele que morri, mas eu revivi. Então, ainda que essa cidade tão bela, com tanto destaque, com tanta procura, esteja a serviço de algo que não é o Evangelho de Cristo Jesus, ao ponto de permitir e até legalizar perseguição de pequenos cristos, ele está dizendo, eu sei o que é isso, morrer, e ele foi ressurreto, veio da morte, e ele tem para a igreja o quê? Garantia de vida eterna. Há momentos em que a gente anda pelo vale da sombra da morte. E nunca faz tanto sentido nesses momentos, se você enfrenta isso diretamente, ou se você passa ao lado de um irmão, parente, que você ama muito e vê, olha, meu irmão está andando no vale da sombra da morte. Nunca fez e faz tanto sentido a gente saber e relembrar a morte e a ressurreição de Jesus e o fato de nós termos vida eterna nesses momentos como algo que nos dá esperança. É assim que Jesus se apresenta para essa igreja. Vocês estão passando perseguição, a morte está chegando perto de vocês estão passando pelo fogo da morte. E eu quero dizer uma coisa para vocês, eu sou o primeiro e eu sou o último. O soberano da história não é essa cidade.
Ela não é a primeira de todas as coisas. Quem inicia as coisas e quem acaba com as coisas na vida de vocês é o soberano da igreja, Jesus Cristo. E o segundo ponto, ainda que vocês enfrentem o vale da sombra da morte. Eu estive morto e eu revivi. Segurança de vida eterna. E a segurança de que, quando Ele quiser, Ele diz: vento, cala-te. Mar, aquieta-te. Deus não perdeu o poder, irmãos. E nem perdeu o controle das situações. A apresentação de Jesus é para você. Deus quer que a gente volte para a semana, encare as notícias, encare os problemas, com essa percepção do caráter do nosso Redentor. Ele é o primeiro e Ele é o último. Ele morreu e Ele reviveu e me deu vida eterna. Pergunte a Deus, eu estou dizendo para você, Igreja Batista Fonte Sicard, da qual eu faço parte, estou dizendo para mim. Pergunte você, nós perguntemos a Deus em oração, se você quiser, como um crente santo, e diz: Deus, em termos práticos, como saber que o Senhor é o primeiro e o último? Que o Senhor morreu e reviveu? Vai me ajudar a passar por a prova que o Senhor mesmo me colocou. Pergunte. Eu tenho certeza que Ele vai mostrar para você. Porque é a palavra dele. Encare questões teológicas diante de Deus em oração. Leva isso como material de oração. Deus, eu fui lá na Igreja Batista Fonte Sicard, queria que o pastor fizesse uma mágica lá, para alguma coisa, para o vento se calar. Não vai ter mágica para o vento se calar. Agora a gente sai de lá com um recado da palavra de Deus, dizendo que o Senhor é o primeiro e o último, soberano de todas as coisas, que o passado, presente e futuro está nas suas mãos, e que a gente tem que ficar dependendo do Senhor, e nesse momento que a gente não sabe de nada do amanhã, a única coisa que nos consola é saber que o Senhor é o primeiro e o último, que o Senhor morreu e ressuscitou. É isso. Agora pega isso, se é pouco para você, é pouco para mim em momentos de luta, chore isso diante de Deus e diz: por que o Senhor não falou outra coisa com a gente hoje? A gente precisa sair daqui, irmãos, dizendo assim: Deus marcou um encontro com a gente. Isso aqui é a palavra dele e a gente não pode sair daqui informado da palavra só. Essa apresentação que Jesus Cristo faz e fará ao longo de outras cartas é um recado para nos levar à adoração e à oração e ao descanso diante dele e deleite com o ser dele. E eu quero dar um passo para trás e dizer: se isso não é um deleite para a sua alma, fale para Deus. Deus, eu te amo, eu sou de Jesus, eu creio no Senhor, mas eu não consegui me deleitar com o fato de saber que o Senhor é o primeiro e o último, e com o fato de saber que o Senhor esteve morto e reviveu. Se você está querendo algo mais, fale para Deus. Ele vai responder. Ele vai falar: é isso que eu queria que você soubesse sobre mim. E o Espírito dele que habita em nós vai nos levar a águas tranquilas e ao descanso. Mas ele avalia a situação da igreja, lá no versículo 9. E aí ele diz uma coisa interessante para a igreja. Eu conheço a tribulação que você está passando, eu conheço a sua pobreza, embora você seja rico. A primeira coisa que ele fala para a igreja, que ele conhece a tribulação que ela está passando. Que coisa maravilhosa. Nesses momentos a gente tem um Salvador que é glorioso, mas que põe a mão no ombro e diz: olha, não precisa, ele ainda vai falar, não temas daqui a pouco, mas já vou antecipar, não tenha medo, porque eu sei o que você está passando. Gente, que coisa maravilhosa Deus dizer para nós que sabe o que nós estamos passando. É tudo o que nós precisamos no momento da prova. Alguém que se identifique com a gente. E quem é essa pessoa que está se identificando com você e comigo, com aquela igreja, no momento do sofrimento?
o nosso Senhor glorioso do capítulo 1, mas que é Deus homem, e põe a mão no ombro e diz: não tenha medo. Eu sei o que você está passando, e tudo que eu e você passamos, por amor a Jesus, na obra dele, por sermos seguidores de Jesus Cristo, nada fugiu aos seus olhos e nada fugiu ao seu controle. E aí, Jesus Cristo não está dizendo que vai tirar a igreja da tribulação. Ele conhece a situação da igreja, conhece o que é fraqueza da humanidade nessa igreja. E é importante que ele diz que essa situação de dificuldade da igreja, ela se desdobra em 3 aspectos. Primeira coisa é, vocês estão passando por tribulação. É uma perseguição que está aí diante de vocês, e ela faz parte da igreja nos últimos dias. A igreja de Jesus Cristo passa e passará por tribulação, gente. A igreja de Jesus Cristo passa e passará por tribulação. A gente, desde que Jesus Cristo veio, nós estamos vivendo a última hora, até que ele volte, é a última hora, não tem mais nada dele para revelar. A gente aguarda a consumação de todas as coisas, e essa hora de espera da volta de Jesus é uma vida debaixo de tribulação, e Deus ele nos livra na tribulação, ele passa com a gente na tribulação, mas ele faz a gente ver a aflição. E ele está dizendo isso. Tudo que vocês estão passando, eu conheço, eu sei. E aí ele diz uma segunda coisa: vocês são pobres, vocês têm pobreza. Por causa dessa tribulação, literalmente, os irmãos da igreja de Esmirna começaram a perder bens materiais, perder estrutura material física. Eles viram suas propriedades serem destruídas, então eles estavam perdendo o básico, por causa da fé em Cristo Jesus. Então eles estavam desprovidos. Na semana passada a gente estava lá no Vale da Bênção, a gente meditou nessa bem-aventurança, né? Feliz é o pobre de espírito, porque dele é o reino dos céus. Eles estavam desprovidos materialmente por amarem o evangelho. Agora você pensa numa situação dessa. Por amarem o evangelho, eles perderam o que tinham. E aí Jesus Cristo diz para eles: eu sei o que vocês estão passando, eu sei que vocês estão enfrentando pobreza, mas que fique dito que vocês são ricos. Ele junta os contrastes naquela situação de tribulação. Vocês têm uma riqueza, e isso aqui encontra coro com a bem-aventurança. Feliz é o pobre de espírito. Vocês estão desprovidos de tudo, ou do essencial, não sei em que medida o que eles estavam perdendo ali. Vocês estão desprovidos, mas não de mim. Foi destruída a casa, ou a moradia, ou pertences e bens, mas não me roubaram do coração de vocês. Oh, que demais! Eles perderam várias coisas, mas ninguém tirou Jesus do coração deles. Ele está dizendo: eu conheço a tribulação, eu conheço a pobreza de vocês, mas eu também sei de uma riqueza. Essa não foi tirada. É o oposto da igreja de Laodiceia, que diz, Jesus Cristo olhou para ela, não sei quem vai, se for eu, já adiantei uma parte do sermão. Ele diz para aquela igreja: você diz, rico estou e não preciso de coisa alguma. E Jesus Cristo diz para ela: você não sabe que você é miserável, pobre, está cega e nua. Eu aconselho que de mim você compre ouro, para que você seja rica. Para essa igreja, Jesus está dizendo: você é pobre. Mas a destruição das coisas à volta não roubou Jesus do coração. Meu Deus, como eu queria ter essa fé fortalecida, assim, de Jesus chegar à experiência de Jó. Então, notícia 1, pá, perdeu. Notícia 1.1, pum, vamos segmentar, 1.1.1.
Perdeu isso, o gado, que tipo? O Nelore, sei lá. Agora o gado, tipo, não sei o que lá. De onde é a tua foto? Não, a vaca não. A vaca, agora os carneiros. Tá bom, não dá para vender nem a lama, não dá para vender a ovelha. Quer dizer, é 1.1, vamos segmentando, pam. Mas não tirou Jesus do coração. Irmãos, isso não é obra de um super crente, isso é obra de Deus na vida de alguém. É a gente olhar e dizer, Senhor, as duras provas que eu vou ter que passar, eu não quero que elas roubem Jesus de mim. Não quero que elas roubem, eu quero ser rico. Eu posso enfrentar a enfermidade, a pobreza, a separação das pessoas que eu amo pela morte, mas eu quero que tudo isso me traga gemido, choro, marcas, porque o açoite trazia marcas, mas não, o meu coração, eu quero ser rico de Jesus. Isso é lindo demais, irmãos. Jesus Cristo olhar para a igreja e dizer, eu sei a tua tribulação, eu sei a tua pobreza, mas eu sei que você não está desprovida de mim. E nessa situação de pobreza e de tribulação, ela ainda tem que lidar com uma coisa, uma afronta de Satanás. A palavra que ele usou aqui é, olha, você tem que enfrentar Satanás. E Satanás, a palavra significa caluniador. Agora, parece que, olha, vamos tentar voltar nessa situação. Uma situação em que há perseguição debaixo da soberana mão de Deus. Numa situação em que há uma afronta, uma situação de limitação física e material. E nesses momentos, o maligno se apresenta para acusar. É a experiência de Jó. Que, na verdade, é uma sombra da experiência de Jesus. Quantas coisas Jesus Cristo teve que enfrentar no momento do seu sofrimento e vozes malignas. No momento da tribulação, você lidar com a voz do diabo, acusador do povo de Deus. E aí ele chama essa situação de blasfêmia. O que é a blasfêmia? É essa acusação contra a igreja de Cristo Jesus. Blasfemar contra o que é de Deus significa blasfemar contra o próprio Deus. E Satanás aqui, ele está na condição de acusador do povo de Deus. E a gente tem essa cena, como eu já disse, claramente diante dos nossos olhos, quando a gente lê a experiência de Jó. Satanás se apresenta diante de Deus para acusar quem é dele. Ele faz isso com a igreja. E interessante, que canalha que é, quando é que ele faz? No momento da nossa prova. No momento que a gente estaria mais vulnerável. E aí, não está no texto, mas é algo que a gente precisa, nesses momentos de prova, pedir a Deus. Discernimento das vozes. Discernimento das vozes. Porque a gente lembra quando a gente, em 2018 ou 2019, na nossa série aqui, a gente meditou em Miqueias. Acho que capítulo 5. E quando a gente meditou no capítulo 5 de Miqueias, a gente falou exatamente isso, que na prova o diabo se apresenta para perturbar a cabeça, o coração de um crente, a fim de que a gente se esqueça que Jesus é o primeiro e o último, de que ele é aquele que morreu e ressuscitou. Essas coisas parecem que ficam eclipsadas, ofuscadas. Ele tenta fazer isso e fazer a gente não passar por essa prova tendo Deus e o caráter absoluto dele diante dos nossos olhos. E é nesse momento que a gente precisa dobrar a nossa vigilância, porque ele é acusador da obra de Deus na vida de quem é dele. E Jesus Cristo está dizendo para essa igreja, olha, eu conheço a tribulação, eu conheço a sua pobreza e sei a blasfêmia dos judeus que não são judeus e são, na verdade, sinagoga de Satanás. Como é que Satanás se apresentou no momento da tribulação e da pobreza daquela igreja? Usando pessoas. E aí nunca faz tanto sentido para nós a gente ter claro diante da gente que a nossa luta não são contra as pessoas, mas contra principados e potestades, contra poderes e dominadores deste mundo tenebroso. É triste ver pessoas, voluntária, consciente ou inconscientemente ou involuntariamente, cederem às suas concupiscências para que o maligno use isso para falar o que quer.
Mas a nós, Jesus Cristo está dizendo, essa blasfêmia não é, em primeiro lugar, produto dessas pessoas, mas do acusador, da obra de Deus. E ela não é, em última instância, para você ou para mim especificamente, mas é para a obra do Senhor. Então, o que a gente saber disso na prática tranquiliza a gente? Saber que isso pode ser levado aos pés do Senhor e dizer, eu recebi, mas eu jogo esse fardo de acusação do maligno diante do Senhor. Irmãos, isso é um exercício. É nesses momentos que o diabo parece que ele mesmo acusa e diz, você vai ser tonto? É nesses momentos que a gente diz, perdão é uma coisa muito... perdoar é uma coisa muito... me ajude. Muito passiva. É nesses momentos que a gente olha e diz, será que é só para eu chorar aos pés da cruz e pegar esse fardo como Davi, recebendo um dardo inflamado de Saul e desviar? E pum, o negócio vai lá na parede. Será que Davi não pode pegar aquele negócio e dar uma revidada? Irmãos, a acusação não é contra você, nem contra mim, mas é contra a obra de Deus na igreja. E é por isso que a gente tem que chorar aos pés do Senhor e dizer, eu estou na prova. O diabo está aproveitando da minha vulnerabilidade. Mas eu sei que a minha luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades. E para isso, a gente faz o que Jesus Cristo fez lá na cruz. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Essa é a nossa vitória, irmãos. Agora, a gente também tem que ter discernimento e prontidão de saber que Satanás vem acusar no momento da nossa vulnerabilidade. E eu queria perguntar para você. Você tem crescido, nós temos crescido nesse discernimento das vozes de Deus humanas e malignas? A gente precisa pedir isso, irmãos. Eu não estou aqui metodologizando as cartas para dizer 7 maneiras de orar à luz da igreja de Esmirna. Mas também as coisas não são tão flutuantes assim. A gente precisa ancorar as coisas na nossa espiritualidade e pegar a palavra e dizer, Deus, eu estou com alvos claros para como eu devo viver minha semana. Eu preciso crescer na adoração e encontrar descanso e deleite em saber que Jesus é o alfa e o ômega. E saber que Jesus morreu e ressuscitou e me deu vida eterna. Não é fazer disso uma ansiedade na oração, mas é dizer, Deus me dá experiência com essa palavra. E em segundo lugar, Jesus conhece a tribulação, a pouca força, a pobreza, as perdas e também as afrontas do maligno. Nada está oculto aos seus olhos. Ele sabe. E isso, de alguma forma, leva a gente para ter contentamento diante dele e dizer, o Senhor me acalma, o Senhor me fortalece, o Senhor põe a mão no meu ombro, o Senhor saber que o Senhor sabe, e quem sabe, o primeiro e o último gera dentro de mim, alegria gera dentro de mim, descanso gera dentro de mim, discernimento das vozes ao ponto da nossa fraqueza a gente dizer, vai-te Satanás, porque está escrito. Há momentos em que você precisa dizer, vai-te Satanás. Isso não é prerrogativa de teologia de libertação, não é teologia da libertação, de campanha de libertação, de movimento pentecostal, né? Isso é da palavra. Jesus Cristo enfrentou Mateus 4, a palavra lá e ele dizendo, vai-te Satanás. Isso não traz orgulho de dizer, eu agora sou cheio do poder e eu repreendo Satanás. Não é isso, irmãos, mas a gente precisa entender que Jesus Cristo derrotou Satanás. A palavra de Deus nos diz que para isto se manifestou em carne o Filho de Deus para destruir as obras de Satanás, agora e para sempre. Então a gente precisa olhar para isso e dizer, Senhor, eu não quero, nesse momento de prova, perder Jesus dentro de mim. E que bom que a gente serve um Redentor poderoso, que na nossa fraqueza, em momentos de acusação, Jesus Cristo nos dá a liberdade de dizer, vai-te Satanás, pela obra de Cristo Jesus, sai daqui. Eu não vou abandonar o caminho da cruz. Nós não estamos aqui para abandonar o caminho da cruz.
É o que ele quis fazer com Jesus o tempo todo. Não, você não precisa morrer na cruz. E Jesus Cristo sempre disse para ele: vai-te, porque está escrito. E Jesus Cristo diz para aquela igreja, no versículo 10, você vai enfrentar uma prova, esse é o terceiro ponto, mas não temas. Está vendo como a gente volta para o capítulo 1? Foi um ponto do sermão. Nem vou pregar agora, porque o Gui já falou. Não temas. Não tenha medo de ninguém. É isso que ele está falando. Os homens têm mais poder que você. E vão te perseguir, vão destruir os teus bens. Satanás te acusa, usando pessoas. Não tenha medo de ninguém. Como faz sentido Jesus dizer: eu conheço você. Eu conheço você. E aí ele diz: não temas. Eu não sei se você já passou por experiências assim na vida cristã. E nesses momentos de prova, que vem tudo de uma vez, você fala: mas Deus está me provando, o diabo me assediando, e eu me vendo fraco, vulnerável. Nesses momentos, não sei se eu posso falar coletivamente aqui, mas vou abusar da liberdade que a gente tem, de amizade, e de me falar um eu plural aqui. Nesses momentos, a coisa mais gostosa é encontrar um crente que põe a mão no ombro e diz: irmão, eu te entendo. Segunda coisa, você é de Deus. Você não gosta disso? Irmão, fala que eu sou de Deus. Fala, não é massagear meu ego, mas põe a mão, eu sou crente, você vê Jesus na minha vida, fala que eu estou no caminho certo, estou no caminho da cruz, eu estou indo morrer para Jesus nessa situação, eu estou passando por essa prova, mantendo a integridade, ainda que, sei lá, detonado, ainda que todo esfolado, mas eu estou, você está vendo Deus na minha vida, irmão? Fique em paz, está tudo certo. Jesus está aí, ele está permitindo essa prova, o diabo se apresentou para te acusar, mas você fica, pentecostalmente falando, no linguajar pentecostal, fica na posição, vaso. Fica na posição, não é assim que a gente fala? Fica na posição que é assim que Jesus vai ser glorificado na sua vida. Pois é isso que Jesus Cristo está fazendo, de uma maneira grosseira que eu estou falando, mas é isso que ele está dizendo para a igreja. Olha, não acabou. É a prova, Satanás está usando pessoas. Eu conheço tudo e eu posso dizer: não temas. Que maravilha, irmãos. Que coisa arrebatadora. Numa situação dessa, talvez pragmaticamente falando, o mais urgente é: Jesus, faz cessar o problema. E Jesus Cristo está dizendo: não temas, não tenha medo de ninguém. Seja diabo, pessoas ou situações. Não tenha medo de nada. O diabo, e aí ele muda o nome de Satanás para diabo, porque Satanás conjuga esses dois lados. Como Satanás acusa e como o diabo ele é adversário. E aí ele coloca, o diabo, ele vai fazer o quê? Ele está, versículo 10, não tenha medo das coisas que você vai sofrer. O diabo está para lançar algum de vocês na prisão, para que vocês... Agora olha como é bonito a gente perceber que ele vai colocar vocês na prisão, mas isso, na minha perspectiva, na perspectiva de Jesus, é uma prova de fé. Faz parte da vida cristã a gente ver o enfrentamento de Satanás. Jesus está dizendo: Satanás vai enfrentar. Você vai lidar com o adversário. Povo de Deus, está falando para uma igreja, vocês vão lidar com o adversário. No contexto deles, era a prisão de Roma, que ela tinha 3 aspectos. Você podia ficar lá para cumprir uma pena, ou você podia ficar lá esperando até que fosse decidida a tua execução. Lembra de Paulo? Era mais ou menos, era provavelmente nessa segunda perspectiva. Olha, vocês vão enfrentar uma prisão de Roma até que seja decidida a execução de vocês. E isso, vocês vão ter que aprender, vão ter que ver diante de si o adversário da obra de Deus.
Mas da parte de Deus, essa situação não era um enfrentamento, não era o diabo tendo controle da situação. Isso é uma prova. Da parte de Deus, isso é uma prova da fé. Então o diabo, ele quer tentar o nosso desvio nesses momentos. Mas Deus, no momento da adversidade, quando ele se apresenta diante da obra do Senhor, Deus usa isso para nos provar e fazer a nossa fé ser fortalecida nele. Por meio da aflição que Satanás traz para tentar, Deus usa isso para nos testar e para nos encaminhar no caminho da cruz e nos aprovar na pessoa do Filho dele. Ter esse discernimento, irmãos, é fundamental. Satanás está como adversário, usando pessoas, se apresentando em situações diante de você. Dobre os teus joelhos, caia com o teu rosto no pó e diga: Deus, fortalece a minha fé, porque eu quero passar por essa dura prova, conhecendo mais do teu poder, conhecendo mais do teu caráter revelado nas Escrituras. O Senhor é o primeiro e o último. Jesus está dizendo para a igreja: olha, não tenha medo. O diabo está para lançar alguns de vocês, não tenha medo. Ele disse a mesma coisa para Jeremias. O cativeiro vai vir. É uma panela fervendo que vai jorrar, meu filho, vai detonar tudo. Fica tranquilo, eu estou vendo. Ele é tão poderoso e soberano que sabe o que o diabo vai fazer. Descansemos no conhecimento que Deus tem, na onisciência dele e no triunfo de Jesus lá naquela cruz. E aí ele diz, ela vai durar 10 dias. Zilhões de teorias sobre 10 dias. Mas há um ponto comum. Ela tem hora para acabar, para começar, mas há um momento que ele vai dizer, chega. Vamos ler 1 Coríntios 10, 13? Primeira Coríntios 10, 13 nos diz: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês possam suportar. Que bênção, que alegria de saber que Deus, Ele nos ensina na tentação, nos momentos em que o tentador, que é adversário da obra de Deus, se apresenta, mas isso não é para a nossa queda da perspectiva de Deus, isso é uma prova para nos aperfeiçoar e para fazer a gente ficar mais parecido com o Filho dele. E onde é que está a nossa segurança de vitória? Não é na super fé que você tem, mas é no triunfo de Jesus Cristo lá na cruz, e diz, porque ele venceu, ou como a gente canta, porque ele vive, eu creio no amanhã. A nossa segurança é sem vaidade nenhuma. E a gente sabe que vai chegar um momento que ele vai dizer, vento, cala-te. Então, o que diz Jesus para a igreja? Persevere. A gente já viu na semana passada, perseverar é a capacidade de ficar no sofrimento. Deus, ele vai extrair vitória de uma aparente derrota. Deus vai extrair vitória de uma aparente derrota. Ele vai dar vitória no meio de um ataque, no meio de um bombardeio. Seja fiel, ainda que isso custe a sua vida. Fique no caminho da cruz. O caminho é Jesus. Ainda que você enfrente a morte, saiba, o Filho de Deus enfrentou e viveu, e ressuscitou. Não há nada que você passe que Jesus não tenha passado. Não há nada que eu passe, que nós passemos, que Jesus Cristo não tenha enfrentado. E é esse o conselho de Deus e o recado dele na palavra para nós nesta manhã. Jesus Cristo, ele quer fazer a gente entender que é mais importante ser fiel do que ter poder. Essa palavra não é minha. Mas um autor diz isso e eu falei, quero terminar esse sermão com essa expressão dele. É mais importante ser fiel do que ter poder.
E para isso, ele permite que aqueles que são da sinagoga de Satanás se apresentem para acusar a obra de Deus na sua vida. Para isso, ele permite que a gente enfrente perdas e a gente fique pobre. Mas ele mostra que as nossas perdas não tiram Jesus do nosso coração. E aí ele diz, olha, o diabo ainda vai tentar, vai vir com adversidade a minha obra na vida. Mas fique tranquilo, porque eu vou usar isso para o crescimento. Eu vou usar isso para o aperfeiçoamento da obra do Filho. Então, persevere. Persevere. Aquele que vencer vai ter uma coroa. Coroa era algo usado nos Jogos Olímpicos, lá que surgiram em Atenas, e as pessoas, quando ganhavam uma competição, usavam a coroa de louro. E aquilo era visto no estádio, no momento final. Algo que a gente vê uma tradição mantida hoje. Ele está dizendo, olha, essa coroa, os louros dessa vitória, ainda que não vistos aqui, serão vistos na eternidade. A gente vai entrar na presença de Deus, ele vai dizer, você foi fiel até a morte. É isso, irmãos, que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã. Vontade de voltar para o início, começar tudo de novo, para dizer, fala mais, Deus. Mas ele preparou a dose certa para nós. E eu queria que a gente orasse. Se você quer dar o nome disso, batalha espiritual, como um movimento, fica tranquilo. Se você quer colocar o nome disso como luta espiritual, guerra espiritual, eu não sei. Mas uma coisa é certa, irmãos. O mundo jaz no maligno. E Satanás é acusador da obra de Deus. Não de você, da obra de Deus na sua vida. Do povo de Deus. A gente não pode levar tudo para o pessoal, mas a gente também não pode ignorar que a gente vive num mundo que jaz no maligno. E que ele prepara ciladas. E quando ele faz isso? Geralmente, nos momentos em que a gente está sendo provado. A gente sabe que existe luta e tentação. Prova e tentação. É muito difícil quando você vê na situação as duas coisas juntas. Deus te provando e o maligno te atazanando. É isso que estava passando com essa igreja. E Jesus Cristo está dizendo, eu conheço todas as coisas, eu sou soberano de todas as coisas, eu já morri e ressuscitei. E não tenha medo. Ele vai vir com adversidade. Mas saiba que eu estou provando. A gente precisa aprender a lutar com as trevas, lutar com o tentador. Mas não na maneira pela qual o mundo nos ensina, mas olhando para Jesus, lá em Mateus 4. Lá em Mateus 4, está escrito. Está escrito. É a palavra, é a verdade. E um momento da gente poder dizer, vai. Vai de Satanás. Jesus nos dá essa liberdade, essa graça da gente poder dizer, vai de Satanás. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Que Deus nos ajude a gente entender a palavra de Deus nas nossas circunstâncias. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, ó Deus, pelo triunfo do nosso Redentor naquela cruz. Muito obrigado, Senhor Deus, porque em nós habita o Espírito de Deus, enviado pelo Deus Pai e pelo Deus Filho, que nos dá discernimento dos Espíritos, diz a Tua palavra. Nós clamamos por isso. Nós queremos sair daqui, Senhor Deus, com a palavra e o Espírito de Deus que em nós habita, nos dando discernimento das vozes. A voz de Deus que se sobrepõe às vozes malignas e às vozes humanas. Jó teve que lidar com essa bagunça de vozes, Deus, humanas e malignas. Mas no final foi a Tua voz que prevaleceu. E quando o Senhor irrompeu aqueles sons,
aqueles sons perturbadores na alma daquele homem, Senhor Deus. E quando a tua voz foi ouvida, a situação foi entendida, ele saiu dessa prova, Senhor Deus, dizendo: os meus olhos te veem. É isso, por isso que clamamos nesta manhã. Que aquilo que o acusador da tua obra e adversário do povo de Deus quer fazer, Senhor Deus, contra ti. A gente sabe que a gente tem uma certeza: Jesus é o primeiro e o último, é aquele que morreu e ressuscitou. É aquele que conhece a pobreza, a tribulação e a blasfêmia que a obra de Deus pode receber, a vontade, o caminho da cruz pode receber. E é aquele que põe a mão cheio de glória, mas que põe a mão no nosso ombro e diz: não temas. Deus grava essa palavra dentro de nós. Tudo que nós precisamos é saber que o Senhor nos diz: eu te conheço, não temas. Não deixa, Senhor Deus, que essa palavra se perca, tua voz se apague. Ó Deus, fortalece-nos no Senhor e na força do seu poder para a gente resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficarmos firmes. Ó Deus, fortalece-nos. Somos frágeis, somos pobres, Deus. Mas o que queremos é ver na nossa pobreza uma riqueza, Jesus pulsante dentro de nós. O Filho de Deus crescendo dentro de nós. O que queremos é passar por provas, afrontas, lutas, tribulações e vencermos pelo poder do Senhor e dizer: Jesus foi glorificado na nossa vida. Ajuda-nos a nos calarmos, ajuda-nos, Senhor Deus, a corrermos para o teu altar, para buscarmos o Senhor, para derramarmos o nosso coração diante do Senhor, expor os nossos medos, temores, queixas, ó Deus, perturbações, oscilações dentro de nós e que desejamos ver o Senhor sondar a nossa vida e dizer: eu sei que você é pobre, entretanto você é rico. O que queremos é ver Jesus dentro de nós, o Filho de Deus na nossa vida, Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a resistirmos no dia mau. Fortalece o fraco, Senhor. Levanta o caído, Senhor. Ó Deus, faze-nos fortes para resistir às duras provas, Senhor Deus, que o Senhor nos permite passar. Ó Deus, sabendo, Deus, que Jesus é vencedor e que a cruz o caminho da cruz é a nossa vitória. Nos livra, ó Deus, de querermos o poder. Nos livra, Senhor Deus, de querermos, Senhor Deus, o poder, mas que nesses momentos busquemos fidelidade. Que nesses momentos busquemos, Senhor Deus, um coração perseverante, que permanece no caminho da cruz. Não há em nós poder para isso. Não há em nós estrutura para isso. E é por isso que não temos medo de nos humilharmos diante do Senhor e dizer: fortalece-nos, porque somos fracos. Talvez o nosso ímpeto nesses momentos seja o abandono. Talvez o nosso ímpeto nesses momentos seja, ó Deus, o atalho. Mas o que clamamos ao Senhor com sanidade, Senhor Deus, na nossa mente, um coração rasgado diante do Senhor é: faze-nos fiéis, faze-nos perseverantes no caminho que é Jesus, o caminho da cruz. É a nossa oração no nome dele. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Antes da gente encerrar, só preciso lembrar você que é da casa ou que visita a gente, que a gente tem uma rotina. Então, tem tudo isso no meio digital, mas não esquece não, ó. Todo primeiro domingo de mês é ceia. Todo domingo, 10h30 da manhã, tem ajuntamento aqui. Durante a semana tem um monte de pequeno grupo. Todo último domingo do mês, as mulheres têm encontro de mulheres. Híbrido, presencial. Sábado. Todo último sábado do mês, as mulheres têm encontro virtual, presencial, as duas coisas. Antes da pandemia, todo sábado os homens tinham futebol. Oremos por um lugar para jogarmos futebol. Jogarmos não, eles jogarem futebol. Olha gente, eu vou dizer uma coisa, eu fico olhando, se Deus dá um lugar pequenininho de salão de culto, mas dá uma quadra.
É verdade, porque na quadra ó, a geração de adolescentes podia curtir, os homens podiam fazer, a gente podia fazer outras coisas, então não custa pedir, né? Agora, cabe a Deus querer dar ou não. Então, só para você saber que a gente tem uma rotina e a ideia é você se inteirar das coisas. A gente não tem feito momento de contribuição nos nossos ajuntamentos, mas a gente tem os canais de contribuição. Se você deseja participar disso, procura Pedro Paulo, levanta a mão. Ele é o tesoureiro da igreja. Então, você procura o Pedro Paulo. Eu queria saber os canais de contribuição da igreja, então você procura o Pedro Paulo. E é só importante você saber que a nossa vida não se resume ao domingo. A gente também não quer fazer uma igreja que escraviza os membros nessa cidade, mas também a gente roda no mês e na semana para que você possa também ter uma igreja que participa da sua vida. Tá bom? Você participa da igreja, mas a gente também quer participar da sua vida na dose certa com as atividades e programas que a gente faz. Tá bom? Que Deus te abençoe. Um domingo de Páscoa abençoado. Se você vai estar sozinho, Jesus está com você. Se você está em família, que Deus te abençoe. Se você não tem família em São Paulo, fique em paz, porque você tem a família de Deus aqui. Chama que a gente faz uns ajuntamentos de prato e come junto. Tá bom? Deus te abençoe. Eu vou orar, agradecendo ao Senhor pela bênção de ter participado desse culto na presença de Deus, juntamente com essa família abençoada que é você. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por essa tão grande salvação que um dia nos foi anunciada e constantemente o Senhor nos relembra. Obrigado, Deus, pelos cânticos que nós pudemos entoar em liberdade diante do Senhor. Obrigado pela palavra que foi lida e antes disso ela foi preservada pelo Senhor para a nossa vida, para o nosso crescimento, para a nossa edificação da fé em Jesus. Deus, que o Teu Espírito que em nós habita não permita, Senhor Deus, que isso se perca, mas que nós saiamos daqui desse ajuntamento cheios de Deus. Nosso coração cantou para Ti, Senhor. E nós queremos, ó Deus, que essa adoração que foi usada na música, também no momento da meditação da palavra, isso, Senhor Deus, seja usado pelo Teu Espírito para o crescimento espiritual, para a nossa vida mais próxima e mais cheia de Jesus. Guarda-nos onde nós andarmos. Nesta semana, livra-nos, Deus. Dá livramento para a Tua igreja, Senhor. Dá livramento para o Teu povo. E faze-nos, Senhor Deus, viver a palavra, entender a palavra nas circunstâncias da nossa vida. No trabalho, em casa, nos relacionamentos, ó Deus, nos estudos, na vida física, nas emoções, Senhor Deus, tudo que diz respeito à nossa vida, que a gente processe a vida pela lente do Evangelho, Senhor. Nós pedimos essa bênção, a bênção do Senhor sobre nós, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém.